boa tarde. O Manchetes Noticidade desta segunda-feira, dia 6 de abril, começa agora. E um dos destaques de hoje é a volta para casa dos motoristas que aproveitaram a folga da Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa. Boa tarde, J. Abreu. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. Olha, o balanço da Polícia Rodoviária do feriado de Páscoa é positivo em relação às ocorrências do ano passado. Mas o Manchetes Noticidade também tem outros destaques. Caixas eletrônicos são alvos de ataques em Votorantim e Laranjal Paulista. Ato ecumênico lembra atropelamento de 12 jovens na rodovia Raposo Tavares, exatamente um ano após o acidente. Em Itu, milhares de pessoas acompanham a tradicional explosão do Judas. Durante o fim de semana, caixas eletrônicos foram explodidos em Laranjal Paulista. Já na manhã de hoje, outro terminal também foi alvo de bandidos no centro de Votorantim, em uma unidade da prefeitura. Segundo a Polícia Militar, a explosão foi por volta das 6 horas da manhã dentro do espaço Aquariocultura, que serve para diversas atividades e fica na Praça de Eventos Lecide Campos. O equipamento estaria em manutenção. Mesmo assim, havia dinheiro e várias cédulas ficaram espalhadas pelo chão. No momento da instalação dos artefatos, os bandidos chegaram a efetuar disparos contra uma viatura da PM que passava pelo local. Os policiais pediram reforço, mas os criminosos conseguiram fugir. Ninguém foi preso e, felizmente, não houve feridos. No fim de semana, 5 caixas eletrônicos de uma agência bancária foram explodidos no centro de Laranjal Paulista. Segundo a polícia, os bandidos dispararam vários tiros para o alto, invadiram a agência e fugiram com o dinheiro. Ninguém foi preso. Já teve alta do Hospital Regional de Sorocaba e está preso o homem agredido durante o fim de semana na cidade, no Jardim Esmeralda. Ele é suspeito de ter furtado um notebook. O vídeo, publicado na internet, mostra as agressões com chutes e socos em várias partes do corpo do rapaz, que está amarrado em uma árvore. Agora, a polícia vai investigar o caso. 2 jovens, um de 19 e outro de 17 anos, morreram neste fim de semana em um acidente de moto na Avenida Elias Maluf, no bairro Vanelville 2, em Sorocaba. Segundo a polícia, o motociclista bateu em um poste ao tentar desviar de uma outra moto que estava na contramão e fugia da polícia. O piloto e o garupa morreram na hora. O homem que fugia da polícia foi abordado por uma viatura e em seguida detido. Com ele, a polícia encontrou porções de maconha e cocaína. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao CDP de Sorocaba. E mais 2 homens causaram outro acidente quando também fugiam de moto pela contramão na Avenida Dom Aguirre, também em Sorocaba. Eles eram perseguidos pela polícia no sentido do centro quando bateram de frente com um carro na altura da Praça Lions. O motorista do veículo ficou ferido e teve que ser socorrido ao PA da Zona Leste, com escoriações. Os suspeitos também sofreram ferimentos leves e foram socorridos ao hospital regional. O delegado registrou o boletim de ocorrência de direção perigosa, lesão corporal e direção sem habilitação. A moto foi guinchada e a vítima liberada. Os motociclistas vão responder em liberdade. Depois de 3 dias de descanso, a maioria dos motoristas que aproveitou o feriadão nesta Sexta-feira Santa e que terminou no domingo de Páscoa, já começa a retornar para casa e retomar aí a rotina nesta segunda-feira. E para falar sobre o movimento e as ocorrências registradas nas estradas da região, nós voltamos ao vivo a Castelo Branco, em Itu, para falar com o J. Abreu. Fernando, nós estamos aqui na altura do quilômetro 75 da rodovia Castelo Branco e este feriado realmente para a Polícia Rodoviária tem um balanço muito positivo em relação ao que ocorreu no ano passado. Nós vamos conversar com o Tenente Mário Machado Júnior, Tenente da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, como é que foi esse balanço das ocorrências em relação à Páscoa do ano passado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Com relação ao ano passado, nós tivemos um saldo muito positivo. O foco principal do policiamento rodoviário é a redução da letalidade no trânsito.
Nós obtivemos êxito esse ano em reduzir 50% o número de mortes na nossa região, o que para nós é uma vitória a ser realmente comemorada. Também teve redução no número de ocorrências graves, né? Exatamente. As ocorrências graves também, o número de vítimas graves no trânsito foi reduzido, o número de acidentes com motocicletas foi reduzido. Então, essas reduções de acidentes realmente vêm a coroar o trabalho dos policiais rodoviários que estiveram empenhados no trânsito nesse final de semana. Houve um aumento de autuações para ultrapassagens, é isso? Exatamente. Nós planejamos as nossas operações de modo a incrementar principalmente a fiscalização de infrações de trânsito que causem morte ou vítimas. Dentre elas, uma das que mais causa letalidade no trânsito é a ultrapassagem de local proibido e por isso nós enfatizamos essa fiscalização e houve um aumento no número de autuações, ou seja, alguns motoristas ainda não têm essa consciência. Isso nas rodovias de pista simples, né? Exatamente, nas rodovias de pista simples. Mas outras ações foram tomadas com relação à fiscalização do cinto de segurança, com a utilização de binóculos e outros meios tecnológicos, a velocidade, a fiscalização da alcoolemia e outras ocorrências que causam morte no trânsito. E rapidinho, tenente, como é que foi o movimento? Teve motorista que encontrou lentidão? Sim, nos primeiros dias, como o trânsito foi fracionado entre a quinta e a sexta, o motorista não encontrou dificuldades. Mas na volta, todo mundo resolveu voltar no mesmo horário, então nós tivemos alguns pontos de lentidão, sem congestionamento, entretanto. Ok, obrigado pelas informações, tenente. Ô, Fernando? Pelo menos nesta Páscoa tivemos boas notícias. Aí o motorista enfrentou menos dificuldade e, graças a Deus, tivemos aí menos ocorrências também graves nas rodovias da nossa região. Muito bom, Jota. Obrigado aí pelas boas notícias. Na próxima semana, mais uma audiência do caso de atropelamento das 12 pessoas que aconteceu no ano passado deve ser realizada no Fórum de Sorocaba. Na época, 6 jovens morreram. Durante o fim de semana, sobreviventes, familiares e amigos das vítimas promoveram um ato ecumênico de 1 ano após a tragédia para pedir justiça. Nicolas é um dos sobreviventes. A vida é um presente, ainda mais depois de escapar da tragédia. Mas ele não saiu ileso. Por fora, cicatrizes. Por dentro, próteses, pinos e marcas que mudaram o cotidiano para sempre. Sinto muitas dores na perna ainda, tenho cirurgia para fazer ainda e futuramente não sabe o que pode acontecer. O médico falou para mim que talvez eu tinha que substituir o meu quadril por uma prótese. A mãe dele que teve a ideia do evento, ela convive com a insegurança. O Nicolas vai ter que fazer nova cirurgia nos 2 joelhos, vai ter que tirar as 2 hastes do fêmur e da tíbia. E isso me preocupa muito, porque eu sei que ele está bem e ele pode entrar numa sala de cirurgia e não voltar mais. E esse é o meu medo. O Felipe também renasceu depois do acidente, mas precisou se adaptar. Agora está em uma cadeira de rodas, perdeu a perna direita e a esquerda ainda está cheia de pinos. É um novo dia a dia, né? Foi uma readaptação total da minha vida. Porque agora é uma outra vida mesmo, não é a mesma vida do Felipe de antigo. Aproximadamente 60 pessoas compareceram com camisetas estampadas com as fotos dos jovens que morreram. Um pastor foi quem disse algumas palavras e também fez uma oração. Perder um ente querido, despedir-se de alguém que nós amamos de forma trágica, não deixa de ser uma dor que perdura, por vezes, a vida inteira. O ato é para pedir um consolo aos familiares das vítimas fatais, mas também é um clamor por justiça. Eu não estou vendo nenhum sentimento de justiça, ninguém. Pelo menos eu não tenho sentimento de justiça. Para mim, os injustiçados estão sendo nós. De acordo com o inquérito policial, o motorista Fábio Hiroshi Hattori vinha de Itapetininga, depois de ter bebido em uma festa. As investigações responsabilizaram o comerciante por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Mas a Justiça acatou um pedido do Ministério Público para mudar o processo para culposo, quando não há intenção e nem risco. Na interpretação da promotoria, o acidente aconteceu porque o motorista dormiu ao volante. Desde então, ele responde ao processo em liberdade. Fábio chegou a ficar 22 dias preso, mas pagou fiança e foi solto. Em outubro do ano passado, foi realizada a primeira audiência na Justiça.
A Rosângela é mãe do Guilherme, que morreu com 18 anos. E a Hilda, mãe da Evelyn, que tinha 15, sogra do Léo Wagner, na época com 19 anos. Desde a tragédia, as duas tomam remédios para depressão e constantemente precisam de acompanhamento. Mesmo depois de perder os filhos, não perderam a capacidade de perdoar. Como cristã, eu perdoo eles de todo o meu coração. Oro muito a Deus por ele. Que Deus tenha misericórdia dele, que ele não faça mais isso. Eu perdoo ele, eu acho que era para acontecer, né? O perdão, porém, não tira a dor das 12 famílias que foram afetadas. Sofrimento que até poderia ser amenizado se houvesse algum contato do causador do acidente. Imaginei que um tio, um primo ou o próprio advogado iria no portão da minha casa e perguntar se eu precisava de alguma coisa. Não veio conversar com a família, nada. Ele praticamente sumiu. Nunca deram as caras, nem pra gente ver. Eu nem sei como que é esse rapaz. Rapaz que levou minha melhor joia. Deve ser encaminhado a Sorocaba o corpo do engenheiro Guilherme Robus Júnior, de 52 anos, que morreu após a queda de um avião monomotor na cidade de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. O monomotor caiu neste terreno, próximo à BR-406 em Ceará-Mirim, por volta das 4 horas da tarde do sábado. Moradores da região contam o que viram. Eu estava lá também no aeroclube lá. Aí eu vi quando eles vinham para bandicar, vi só quando eles fez assim, pô, decidi ver. Aí eu expliquei ele aqui, a gente veio. A gente já chegou a estar cheio de gente já aqui, ó. Caiu de bico mesmo. Ele tentou descer aí, mas na frente tem um barranco, e é um buraco aí. Aí bateu, ficou ali mesmo. O ultraleve iria pousar em uma pista a 2 quilômetros daqui em poucos minutos, mas acabou perdendo o controle e caindo neste terreno próximo a várias casas. As vítimas são Kellyson Vasconcelos, de 38 anos, piloto e instrutor de voo, e o empresário Guilherme Robus Júnior, de 52 anos, proprietário do ultraleve e que havia comprado o monomotor há poucos dias. Esse engenheiro, amigo das vítimas, contava o que havia acontecido por telefone, ainda sem acreditar. Ele falou com o empresário minutos antes do acidente. Eu falei para ele não fazer um voo longo, fazer um voo curto. Ele decolar e pousar, que a gente chama, faça um turno de pista. Aí eles lá resolveram prolongar o voo, tanto que esticaram até distante, até Ponta do Mato, né? E que eles não deveriam ter feito isso. Pela forma como a aeronave caiu, o engenheiro, que também é piloto, acredita que o problema tenha sido uma falha mecânica. O motor havia sido substituído recentemente e ainda estava sendo testado. E por falar em queda de avião, foi enterrado neste fim de semana no cemitério Nossa Senhora do Monte Negro, em Jundiaí, Pietro de Benedetti, de 65 anos. O morador de Campo Limpo Paulista faleceu depois da queda de um ultraleve onde ele estava a bordo. O acidente aconteceu no fim da sexta-feira na cidade de Bragança Paulista, depois da aeronave decolar da região do Vale Eldorado, em Atibaia, para um voo teste. A perícia esteve no local e as causas deste acidente serão investigadas.